Bom, gente, como a Luzia falou, vamos fazer um apanhado histórico só para vocês entenderem o contexto do CISREA. A gente vem fazendo essa discussão desde 2018 na UFMT, por causa da Instrução Normativa número 2 de 2018, que ela regulamentou o controle de ponto para todo o Executivo Federal, e ela previa que fosse com um sistema online, utilizando a internet, um sistema digital. Então, naquela época, nós já iniciamos esse debate com a antiga SGP, constituímos uma comissão mista com representantes de técnicos, professores, representantes da gestão. A gente até já tinha convidado algumas pessoas de outras universidades que naquela época tinham seus próprios sistemas de ponto eletrônico para vir nos dar algumas orientações, trazer os casos de sucesso deles, né? E isso não chegou a acontecer, porque a gente montou todo um cronograma, e aí quando a gente começou a discutir, o nosso ponto inicial era transformar o Siscofre, que é o atual sistema de ponto da UFMT, mas que é no papel, né, ele gera uma folha que a gente tem que assinar, para que eles fossem feitas as adequações nele e ele atendesse as regras que a Instrução Normativa número 2 trazia. Então, vários critérios, como, por exemplo, o horário não ser engessado, 7 às 11, 1 às 5, respeitar as particularidades de cada setor, de cada servidor, ele ser todo online, o servidor bater no computador através do Siscofre. Essa era a nossa ideia inicial. E a gente passou essa demanda para o STI, que analisou durante 2018 e 2019, e eles viram que não era possível. Não era possível transformar ele com todo esse formato necessário pela regulamentação e nem fazer o interligamento dele com o Ministério do Planejamento, naquela época, né, Ministério da Economia agora. Não tinha como interligar o sistema daqui com lá, que era um ponto necessário também. A gente contestou algumas vezes, falou como que outras universidades conseguem, vamos pegar esses exemplos, porque para a gente, fortalecendo, claro, a autonomia universitária, é muito melhor que um sistema nosso, que a gente gerencia, que a gente entende e conhece, do que pegar um sistema do governo, né? E aí veio a pandemia, nos atropelou com tudo isso, tivemos que suspender todas as atividades também, suspender o cronograma de implantação do ponto eletrônico, e nesse meio tempo, a SGP solicitou para o Ministério da Economia a adesão ao SISNEP, que é um sistema nacional que ele foi elaborado para o INSS, primeiramente, então ele foi pensado nas particularidades do INSS, e aí o governo falou assim, eu tenho um sistema muito bom, quem do Executivo Federal quiser utilizar, eu disponibilizo todo o módulo do SISREP para vocês utilizarem. Algumas universidades pegaram, alguns outros órgãos, e a UFMT, infelizmente, ela fez essa solicitação. E a partir do momento que ela fez essa solicitação, ela entrou no cronograma também do Ministério da Economia de vários passos, capacitar a gestão de pessoas, trazer como piloto, fazer vários passos até chegar à implantação como um todo. Então, nesse momento, a gente não tinha mais como fugir e tentar colocar o nosso, porque a gente já estava no cronograma de implantação do próprio sistema. Isso era para ter acontecido no ano passado. E aí, como a gente já mostrou em assembleias passadas, existem mais de 5 processos também do Ministério Público cobrando da UFMT uma forma de controle digital. E a UFMT, mas agora eu não consigo, isso e aquilo, e vai dando respostas e postergando essa implantação. Em novembro do ano passado, a SGP chamou o Sintuf e a Dufmat para uma reunião e falou assim, olha, estamos na data limite para implantar um sistema de ponto eletrônico, estamos já com todos os passos do SISREP ok, e queremos montar uma comissão mista com diferentes segmentos para a gente regulamentar o SISREP na UFMT. E a partir de 1º de março de 2023, o SISREP vai estar valendo. Vocês aceitam participar dessa comissão? Nós trouxemos esse debate para uma assembleia aqui no Sintuf, a assembleia deliberou que nós participaríamos, porque naquele momento não tinha mais como... A gente entende que o ponto, muitas vezes, ele é utilizado de uma forma incorreta, como coação, né, da chefia e tudo mais, mas naquele momento não valia a pena a gente se desgastar. Brigando contra a instalação do ponto eletrônico, seria
seria melhor a gente estar dentro da comissão e conseguir que as regulamentações não penalizassem os servidores. Então, nós entramos na comissão enquanto Sintuf, eu e Luzia, que nos disponibilizamos a participar pela direção. Em dezembro saiu a nossa portaria e em janeiro nós começamos o nosso trabalho da comissão. Tinham membros de alguns professores, não pela DIFMAT, mas tinham professores, tinham membros da ESGP e tinham pessoas do STI, que nós solicitamos que fossem incluídos, porque eles que conhecem toda essa parte tecnológica da universidade para fazer funcionar também. E nós trabalhamos em janeiro, vimos que para março ia ficar um pouco apertado, né, para entregar todos os trabalhos, trabalhamos em janeiro e fevereiro, e entregamos, quando chegou no final de fevereiro, a SGP prorrogou de março para maio a instalação do ponto eletrônico, 1º de maio, e no finalzinho de março nós entregamos a nossa minuta de portaria. Então, assim, era a proposta de regulamentação do CISREF para o FMT. Algumas coisas engessadas, porque elas já vêm no CISREF, né? O pessoal, a gente abriu aquele disque ponto aqui do Sintuf, chegou muita reclamação daquele não sou um robô lá do começo. Retirem isso, eu levo 15 minutos só para pôr aquilo, eu atraso. Isso é uma coisa amarrada no sistema. A gente não tem como retirar. Algumas coisas não, algumas coisas são passíveis de ser flexibilizadas dentro do sistema, e essas nós trabalhamos na nossa regulamentação interna para que os servidores não fossem penalizados. Horário de funcionamento da universidade, horário que você pode repor, o que é passível de ter um abono de uma falta ou não. Colocamos, discutimos exaustivamente e apresentamos para a SGP. Apresentamos e, surpreendentemente, a SGP ficou com essa minuta por aproximadamente 2 meses, sem dar nenhuma resposta para a categoria, sem dar nenhuma resposta para o Sintuf, mandamos ofícios e mais ofícios cobrando que essa portaria fosse publicada. Porque, no nosso entendimento, como a comissão ela foi chamada pela SGP, né, foi constituída por diversos segmentos, foi amplamente debatida, inclusive por pessoas da própria SGP, o entendimento é que já estava tudo certo, bastava publicar a portaria. Só que isso não aconteceu, e aí, novamente, em maio, eles prorrogaram a data de início para 1º de julho, que já é no mês que vem. Voltamos a cobrar a SGP, olha, então se vocês prorrogaram por mais 2 meses, publiquem, né? Porque na prorrogação, eles sugeriram que os servidores continuassem batendo ponto, mesmo sem valer, só que nós estamos sendo procurados exaustivamente pelos servidores, nos relatando diversos casos de assédio. Porque a SGP orientou, batam o ponto, façam os testes, e algumas chefias entenderam. O ponto é obrigatório. Vocês têm que bater. Mas sob quais regras? Não tem uma regra, porque não foi publicada a portaria de regulamentação da UFMT. Então, nós estamos cobrando quase que diariamente a SGP, e no dia 22 agora de maio, nós fomos chamados para uma reunião, na outra semana, né, dia 29 de maio, onde a SGP nos convocou, enquanto comissão, para apresentar uma revisão da nossa minuta. Primeiro, que nos surpreendeu muito, porque a minuta já tinha sido constituída por uma comissão que tinha membros da SGP. Então, eles pegaram outros servidores da SGP e revisaram o que nós fizemos, todo o nosso trabalho de mais de 2 meses. A comissão para avaliar a comissão. E nos apresentaram uma revisão da nossa portaria, onde, surpreendentemente, os pontos que interessavam aos servidores, que nos ajudavam, assim, nos colaboravam com a nossa vida funcional, todos foram retirados, ficando só os que interessavam a eles enquanto gestão e alterando vários outros pontos. Por exemplo, e tudo que nós colocamos na regulamentação, gente, nós tiramos das legislações, claro, da instrução normativa número 2, tiramos de regulamentações de outras universidades que já utilizam o CISREF, utilizam seus pontos eletrônicos há vários e vários anos. Então, ninguém tirou nada da sua cabeça, né? Um exemplo,
nós propusemos que os servidores que forem participar de atividades de capacitação, de qualificação, atividade de qualidade de vida, a casa está oferecendo essa atividade da Semana do Diabético, né? Muito importante para a qualidade de vida do servidor. Para que nessas atividades o servidor tivesse a sua falta abonada pelo chefe. Bom, eu estou numa atividade para qualidade de vida, né? Eles retiraram isso. Então, quem sair para fazer uma atividade assim, depois volta para o setor e repõe a carga horária. Quem vier participar de uma assembleia, quem for no congresso, quem for numa aula magna, quem for em alguma atividade, tem que repor depois essa carga horária. Não existe previsão legal para isso. Tá? É importante, inclusive, eles assinaram lá na revisão que eles fazem, que isso é uma decisão da gestão superior. Então, nesse momento que eles começaram a apresentar essas partes, nós não concordamos, eu e Luzia pedimos para suspender a reunião e dissemos que a gente só ia continuar uma outra reunião, ou com a presença do pró-reitor de gestão de pessoas ou do próprio reitor. Porque a gente não aceitava que todo o nosso trabalho que nós trouxemos para a Assembleia, que discutimos com vocês, fosse simplesmente invalidado. E aí, como a Luzia já disse aqui nos informes, ela adiantou, nós conseguimos uma reunião com o reitor ontem, onde nós passamos essa pauta do CISREF, onde a gente colocou que nós não aceitamos, porque isso é uma decisão política. Existem pontos lá dentro que estão amarrados pela legislação, como eu falei para vocês. Tudo bem. Existem outros pontos que são decisões políticas da administração, até mesmo embasadas na autonomia universitária que nós temos, de gestão dos nossos trabalhadores, certo? O reitor se comprometeu a analisar junto à Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas esses pontos da minuta, a dar uma última olhada nessa minuta. Mas, assim, o que nós trazemos para vocês? Primeira coisa, a gravidade disso, da comissão ter as suas atividades todas invalidadas, porque foi feita uma revisão do nosso trabalho. Não que não pudesse ser, né? Mas, assim, se tivessem construído junto com a gente, mas não, eles vieram só para tirar e cortar tudo que os servidores, tudo que poderia nos auxiliar nesse momento. O segundo ponto, a demora em regulamentar a questão do CISREF. Porque já está aí, 1º de julho, batendo na nossa porta, muitos servidores sendo coagidos a bater o ponto eletrônico, como se já estivesse valendo, como se já fosse o controle de assiduidade, de frequência do servidor, inclusive com ameaça de corte de ponto se não bater. Gente, o CISREF não está interligado ainda ao Ministério da Economia. Então, não é isso que está sendo utilizado para homologar nossas frequências. Ainda é o CISMOF, até o último dia do mês de junho. 1º de julho, se eles não esperarem nada mais adiando, se não adiar novamente, 1º de julho é que começa a valer. Tá? Então, isso é importante isso ficar muito claro, porque eu sei que tem vários chefes coagindo os servidores. E a bagunça que está virando na universidade. Porque, como não tem regulamentação, cada setor está criando a sua. Cada chefia imediata está criando as suas regras, enviando para os servidores e falando, aqui o CISREF vale dessa forma. Aqui vale dessa forma. Aqui eu libero o banco de horas. Aqui eu não libero. Tudo da cabeça das chefias. E algumas vezes é porque eles estão perdidos mesmo por uma falta de orientação da projeto, mas algumas vezes porque eles estão utilizando esse meio como forma de coação do servidor. Então, o nosso ponto de pauta hoje para discutir o CISREF é isso. Quais vão ser as atitudes que a gente vai tomar? Quais vão ser as nossas ações? A gente vai propor algumas ações aqui, frente a tudo isso que está acontecendo. Porque hoje já é dia 14, teoricamente, dia 1º de julho já vale, e nós não temos nada na UFMT. O que a gente tem? Um questionário de perguntas e respostas dentro do site, uma live cheia de respostas erradas, com entendimento totalmente diferente do que está na portaria, do que a comissão teve de entendimento do CISREF, e até na correção deles, é muito diferente do que eles colocaram naquela live, que realmente vale para o CISREF.
Então, assim, os servidores estão perdidos e é a nossa vida funcional. E a gente precisa agir. A gente não dá para esperar chegar dia 1º de julho e baixar que está funcionando na UFMT e a gente perdido, porque é a gente que vai